Boa noite. Pode sentar-se em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver algumas mensagens no livro de Gálatas, capítulo 1, para começar, depois Mateus, capítulo 3, Mateus, capítulo 11, Lucas 17, depois a gente volta para Gálatas, ou seja, nós vamos passear um pouco. Amém. Amém. Dentro da palavra do nosso Senhor. Amém. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos e te agradecemos acima de tudo. Não queremos pedir coisa alguma, meu Pai, apenas agradecer ao Senhor pela tua misericórdia. Somos míseros pecadores, mas a sua misericórdia nos alcançou e com seu sangue derramado nos lavou e nos torna aptos pela fé, não pelas obras que praticamos, mas pela fé, a recebermos o teu Espírito, a ter a revelação do teu Espírito, a ter a intimidade com o Senhor e a conhecer o Senhor, porque conforme está escrito, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a todos quanto a este quiser revelar. Então revela-te, meu Pai, revela-te a cada um de nós nesse instante, que nesta noite, como teu servo, pastor Fábio disse, as pessoas que aqui entraram, elas saem completamente diferentes, alimentadas, fortalecidas, através do Espírito Santo. Amém. É o que nós pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 6. Essa passagem do livro de Gálatas, para que você possa entender, o apóstolo Paulo ele recebeu a informação que lá nessa região da Galácia, Paulo levou o Evangelho na sua viagem missionária e fundou ali a Igreja de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus. Passados alguns anos, Paulo recebeu a notícia de que outras pessoas estavam pervertendo o Evangelho, estavam usando a palavra de Deus, mas de forma contrária àquilo que Paulo tinha ensinado. E por isso que ele faz essa menção através dessa epístola, desta carta aos Gálatas, chamando a atenção dos Gálatas. É muito importante que você preste bem atenção nisso, porque naquela época já existiam falsas doutrinas, naquela época já existiam falsos pregadores, naquela época já existiam pessoas que se faziam passar por cristãos, por discípulos, para poder ensinar e deturpar a palavra de Deus e tornar as pessoas escravas desses ensinamentos. Hoje não é diferente. Nós temos que ter muito cuidado, porque quando você vai num local e você ouve falar de Cristo, você pode pensar: não, eu estou na casa de Deus. Era para ser assim. Mas se você começa a comparar o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado e o que está sendo demonstrado na prática, você consegue ver, pois pelo fruto se conhece
a árvore. É muito simples. Então, Paulo, aqui no capítulo 1, ele fala assim, versículo 6: a inconstância dos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Esse texto ele é muito direto, muito objetivo, muito claro e de fácil entendimento. Versículo 7 diz: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8: mas ainda que nós, Paulo falando, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ou seja, essa palavra, a definição dessa palavra anátema é seja amaldiçoada. No versículo 9 ele fala mais de uma vez assim: assim como já dissemos, e agora repito, Paulo falando, se alguém vos prega evangelho que vá além deste que recebeste, seja anátema. Voltando aqui no versículo 8, diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado. Que evangelho é esse? Que mensagem é essa aqui que a pessoa recebeu, que você recebeu, trazendo para os nossos dias atuais? Qual é a mensagem que eu recebi, que você recebeu, que me fez estar na casa de Deus há 37 anos? Eu, quando cheguei na casa de Deus, eu tinha 20 anos. Eu estava sobrecarregado, estava cheio de problemas, tinha os meus vícios no Rio de Janeiro. E certa vez, eu chorando, eu estava no quartel nessa época, eu chorando, isso em 1986. Eu falei para Deus assim, eu estava na quadra, na praça de esportes do quartel, estava de serviço, e disse: Deus, se você existe, me tira desse sofrimento que eu estou vivendo, porque eu não estou aguentando mais. Eu tinha problema em casa com meu pai, eu tinha problema de vícios, eu tinha problema no quartel, que eu estava a ponto de matar o meu oficial superior, andava armado no quartel, aquela perturbação toda, não conhecia Deus, servia a outros deuses desse mundo. E quando eu falei com Deus: olha, se você existe, porque eu não conhecia Deus como Senhor da minha vida, Ele não era Senhor da minha vida ainda, porque eu estava preso à religiosidade. Eu acendia a vela, eu oferecia as coisas para aqueles que eu entendia serem seres celestiais, mas a minha vida era de mal a pior. E quando eu fiz essa oração chorando, 6 meses depois, eu conheci o Evangelho. Glória a Deus. Porque Ele se revelou para mim. E Ele se revelou como? Tem aqui, olha, no livro de Mateus. Vamos aqui no livro de Mateus. Deixa eu abrir aqui. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 20. 11, 28.
Todo mundo ou a maioria das pessoas que chegam na igreja, elas chegam dessa forma, cansadas e sobrecarregadas. Elas não aguentam mais carregar o fardo que elas carregam, os problemas que elas enfrentam. Isso tem sido para elas algo muito pesado, muito cansativo, muito penoso para as pessoas. E diz aqui, o próprio Senhor nos ensinando: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Essa foi a palavra que eu recebi e eu confortei a minha alma, o meu coração. Eu comecei a me interessar em conhecer um pouco mais de Jesus e a conhecer um pouco mais do Evangelho. E foi me alimentando. Quando a gente entende o que vem a ser o reino de Deus, as pessoas ficam pensando: mas para eu poder alcançar a minha salvação, para eu ter a minha paz, para eu ter a presença de Deus, o que é que eu preciso fazer? Essa é a grande realidade. Também no livro de Mateus, aqui no capítulo 3, Mateus capítulo 3, quando João ele começa a pregar, ele primeiro vem anunciando, João Batista vem anunciando a vinda de Jesus, então ele começa a preparar o caminho. No versículo 2, ele diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João veio preparar esse caminho. Ele ensina as pessoas que ela tem que se arrepender. Se arrepender de quê? De que a pessoa se arrepende? Dos seus feitos, dos seus caminhos, do seu caminhar. Ela começa a refletir: peraí, para que eu possa entrar no reino dos céus, para que eu possa receber o reino dos céus, eu tenho que me arrepender. Amém. Me arrepender de quê? Todos nós somos pecadores, por essência. Desde o nosso nascimento, a nossa natureza é pecaminosa. Nós não vivemos na prática do pecado pela misericórdia de Deus e porque nós temos a direção do Espírito Santo, que sempre nos alerta com relação ao pecado. Mas a grande questão que se tem: como é que eu faço para poder conquistar o reino dos céus, o reino de Deus para a minha vida? Repare que nós começamos a falar aqui, no livro de Gálatas, a respeito de outro ensinamento, que faz as pessoas pensarem que para ela poder conquistar o reino de Deus, ela tem que fazer obras. Ela tem que estar na igreja 24 horas do dia. Ela tem que se submeter ao pastor. Ela tem que se submeter ao bispo, se submeter ao apóstolo, se submeter ao diácono, se submeter a todo mundo. Menos a Deus. Ela tem que servir a religião, a religiosidade. E não precisa se preocupar em servir a Deus. Mais adiante, aqui tem anotado, livro de Mateus de novo, continuamos dele, no capítulo 11. Voltamos de Mateus, no capítulo 11. Aqui no versículo 12.
Aqui Jesus ele já dá o testemunho de João Batista depois que João Batista está preso. Aqui nessa parte do capítulo 11 que nós estamos lendo. No versículo 11, ele diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Jesus falando de João Batista para todos aqueles que estavam ouvindo. Mas ele completa: mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Não existiu ninguém, nenhum homem maior do que João Batista. Mas no reino dos céus, o menor que estiver no reino dos céus é maior do que João Batista. E fala aqui no 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vamos refletir aqui uma situação. Como é que é o reino dos céus? E como é que ele pode ser tomado? E para ser tomado com muito esforço. Nós já vamos voltar aqui para a gente refletir sobre isso. Mas se nós formos aqui no livro de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, deixa eu achar aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Jesus é interrogado, aqui no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Jesus é interrogado pelos fariseus, pelos religiosos, a respeito do reino de Deus. E Jesus responde: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-o aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de mim, o reino de Deus está dentro de você, se nós buscarmos a orientação de João Batista, quando ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se não houver de nossa parte arrependimento, o reino dos céus vai continuar perto, mas nunca estará longe, dentro. Compreende? E por ele estar dentro de mim, dentro de você, só pode ser tomado, conquistado com muito esforço. E qual é esse esforço? É nós vencermos a nossa natureza humana. Não tem outro jeito. Ninguém é melhor do que ninguém. Para que você possa conquistar a sua salvação, você tem que vencer em primeiro lugar o meu diabo. Nós temos que vencer em primeiro lugar a nós mesmos. E quando você começa a conhecer um pouco mais do Evangelho, conhecer um pouco mais da palavra de Deus, e você vai vendo que às vezes naqueles lugares que você pensou estar se sentindo bem, porque prega o Evangelho. Voltamos ao livro de Gálatas, capítulo 1. Você tem que observar se aqui dentro as pessoas são respeitadas, se aqui dentro você não está sendo manipulado ou usado segundo a intenção daquele que dirige aquele lugar. O Evangelho de Cristo é um só.
que faz a pessoa refletir sobre o seu caminho. Para que eu pudesse ter a minha vida transformada, para que eu pudesse ter a minha libertação, eu tive que refletir e entender que o caminho que eu estava seguindo era um caminho contrário daquele a qual o Senhor Jesus, Ele trilhou para mim. A conversão é isso. Converter é você mudar. É você mudar completamente. É você estar indo num lugar e você faz uma convicção, você muda completamente a sua direção. No que diz respeito à nossa vida com Deus, não é diferente. E por isso que o Senhor lhe deixa claro aqui. Pare e reflita. Se você tem recebido palavra diferente no que diz respeito ao reino dos céus, para você conquistar, você tem que se esforçar. Para que ele possa estar dentro de você, você tem que tomá-lo a cada dia. Esse tomar a cada dia é você vencer as suas vontades. Esse tomar a cada dia é você refletir e ver. Será que você, quando eu digo você, eu estou me incluindo também? Será que você tem sido uma pessoa melhor a cada dia? Esse melhor a cada dia é de forma que você mostre Cristo nas suas ações, que você mostre o fundamento do Evangelho nas suas ações. Porque a salvação ela vem pela fé? Sim, não tenha dúvida que vem pela fé. Mas é uma fé que é operada no amor. O amor ao próximo. E o próprio Senhor falou para os seus discípulos também: vocês conhecerão os que são verdadeiramente os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Se entre os discípulos não existe amor, não existe respeito, onde está Cristo nisso? É verdade. Se você está num ambiente que nesse ambiente não existe respeito entre as pessoas, onde está Cristo nisso? Desperte para que você não seja induzido a uma religiosidade e você passe anos e quando chega na realidade você se depara com isso: meu Deus, onde está o Senhor? Ele está mais próximo de você do que você pensa. Amém. Mas você não pode ter medo da mudança. Você não pode ter medo de reconhecer que você tem buscado o reino de Deus em lugares que Ele não está. Porque o reino de Deus está dentro de você. Amém. Quando você quer, quando você quiser tomar posse, pegar para você, deixar com você, mas você tem que fazer isso todo dia. É verdade. Seja no relacionamento em casa com a sua esposa, com o seu marido, seja no relacionamento no seu trabalho, seja no dia a dia, onde quer que você esteja, onde quer que você se encontre, o amor de Cristo tem que exalar de você. É como se você tomou um banho, se arrumou e colocou um perfume. E quando você passa num determinado lugar próximo de pessoas, as pessoas que te conhecem, elas brincam com você e falam: nossa, fulano, você está cheiroso hoje. É verdade ou não? Assim tem que ser.
o exalar Cristo. Amém. Você não precisa abrir a sua Bíblia para poder pregar o Evangelho. As suas atitudes têm que ser esta pregação. Amém. E se você repara, onde você anda, ainda que seja na casa de Deus, ou teoricamente, tem seu nome de casa de Deus, mas é um lugar que não exala Cristo, você tem que ficar dentro. E para nós podermos finalizar, no livro de Gálatas, capítulo 5, aqui, capítulo 5, versículo 1. Paulo ele deixa bem claro isso para todos os cristãos que estavam recebendo aquela mensagem. E diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. É muito direto, muito objetivo. Se você, na sua vida, aceita que as pessoas te imponham qualquer coisa, você está sendo escravizado. Ainda que com suavidade na fala, mas se os seus direitos não são respeitados, você está sendo escravizado. Se você não está num lugar que você não tem liberdade para se expressar, você está sendo escravizado. E nós que recebemos pela nossa liberdade, pela nossa transformação, pela nossa salvação, um pagamento mais valioso de tudo que existia, que foi o sacrifício de Jesus, para que nós hoje fôssemos livres, tivéssemos a consciência e a liberdade para podermos viver em Cristo. Se você rejeita esse sacrifício, então você está disposto novamente a ser subjugado, a permanecer como escravo. Não permita. Tem uma frase de um psicanalista, Sigmund Freud. Ele fala assim: se o medo da mudança for menor que a dor que você está sentindo, então a pessoa muda. Compreende? Se mudar for mais doloroso do que está sentindo aquela dor, a pessoa não muda. Mas se a dor que ela está sentindo em qualquer situação da sua vida, essa dor que é imensa, que aprisiona ela, que deixa ela escrava de qualquer situação, se essa mudança causar uma dor menor, ela está disposta a mudar, porque ninguém gosta de sentir dor. É para liberdade.
Cristo libertou a você e Ele libertou a mim. Amém. Glória a Deus. Onde você estiver, não permita que ninguém fale para você o que você tem que fazer. Fale para você o que você não pode fazer. Porque você é dono do seu nariz. Que muitos religiosos pensam que pelo fato de você estar na igreja, você congregar na igreja, eles são donos das suas ações. Não. Dono da sua ação é você. Amém. Amém. Tudo na vida traz uma consequência. A sua atitude traz consequências. O seu ficar parado porque você tomou uma decisão. Eu quero agir, vai ter consequência. Não, eu não quero agir, vai ter consequência. Mas faça segundo a sua consciência, sem precisar pedir a pastor opinião do que você deve fazer da sua vida. Você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo. Amém. Você tem a liberdade de Cristo para pedir a Ele a direção. Amém. E quando você pede a Ele a direção, exatamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Não permita que nada nem ninguém faça com que você fique novamente subjugado à escravidão, porque Cristo já te libertou. Amém. Amém. Aleluia.